Bem-vindo. Neste vídeo, vou mostrar como verificar o nível da bateria do seu notebook HP OmniBook 5 Flip. Para verificar o nível atual da bateria do seu notebook, você deve clicar no ícone da bateria na barra de tarefas. E bem aqui, ao lado do ícone da bateria, você verá o nível atual da bateria. E se você clicar nesse ícone, será direcionado para as configurações de energia e bateria, onde você também poderá verificar o nível atual da bateria, assim como algumas informações adicionais caso a bateria esteja carregando ou descarregando, respectivamente. Você receberá informações sobre o tempo restante para que seu dispositivo esteja totalmente carregado ou totalmente descarregado, logo aqui abaixo do status da bateria. E é isso. Obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou, por favor, considere se inscrever no nosso canal, deixe seu like e um comentário abaixo. E te vejo no próximo vídeo.